paz, juniores, tudo bem com vocês? É um privilégio mais uma vez a gente estar aqui, né? Aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Neste momento nós vamos falar com Deus, agradecer por tudo que tem feito por nós. Vamos fechar nossos olhos, você aí na sua casa, né? Vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, muito obrigada por tão grande privilégio de estarmos ouvindo mais um pouco da Tua palavra. Dai-nos o desejo de conhecer o Senhor cada dia mais e mais. Que a Tua palavra possa encontrar um lugar especial em nossos corações. É o que te pedimos e o que desejamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos à lição hoje, a lição 9. Neemias reconstrói o muro. Neemias, ele era, né? Pega a sua Bíblia aí, Neemias capítulo 1. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele morava em Suzã, né? No palácio do rei da Pérsia, e ele nunca havia morado em Judá. Mas os seus pais foram levados cativos, né, de Judá para a Babilônia. E ali ele cresceu, né, e foi morar no palácio. Ele era copeiro do rei, então ele era alguém a serviço do rei, mas alguém de confiança. E Neemias, ele provava comida, ele tomava a bebida antes de oferecer ao rei. E um dia, vamos ler lá em Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E então, Neemias, ali naquele momento, quando ele ficou sabendo, né, que os muros de Jerusalém estavam ao chão, as portas queimadas, entristeceu o coração de Neemias. E ali ele fez um propósito de orar e jejuar. E quando a gente vai lendo aqui, né, a gente percebe que Neemias se entristeceu muito, que quando a gente vai ler lá no versículo 2, que o rei percebeu a tristeza de Neemias. Né? Quando Neemias foi ali oferecer a bebida ao rei, ele estava com um semblante entristecido. Então a gente percebe aqui, ao ler essa palavra, que Neemias então era uma pessoa muito alegre. Imagina se Neemias fosse um homem carrancudo, com aquela cara fechada, né? Triste, que chegava lá, né? Oferecer o rei ali com aquela cara fechada, o rei nem ia perceber que Neemias estava triste. Então, aqui a gente já vê, né? A gente precisa ter um coração alegre, um semblante alegre, assim como Neemias tinha. Então vamos ler lá, ó, a partir do 2, versículo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, então o rei se chamava Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Então o rei percebeu, Neemias não está doente, mas ele está com um semblante triste. Mas antes disso, o que Neemias propôs no seu coração, lá no início que a gente leu? Jejum e oração.
Neemias, ele poderia ter ido atrás de outras pessoas, né, para contar ali aquela tristeza no coração. Ah, eu tô triste. Às vezes a gente faz isso, a gente às vezes está triste, aconteceu alguma coisa, a gente vai lá no colega, ah, aconteceu isso, que não sei o quê. Não, Neemias foi até a Deus. E Deus preparou tudo para Neemias até esse instante em que o rei percebeu a tristeza no coração dele. Então vamos lá. Continuando aqui no 3, no 2, né? E o rei me disse: Por que está triste está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. O rei já falou, é tristeza do. Na hora o rei percebeu, é uma tristeza do coração. Então a gente percebe que Neemias, toda vez que ele se apresentava ao rei, ele estava com um sorriso, ele estava alegre. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Neemias contou ao rei o que estava afligindo ele ali. Né? Ele estava triste porque os muros da cidade estavam, né, caídos. E os muros naquela época, né, que protegia a cidade, era a proteção contra ataques do inimigo. Então, Neemias ele estava se preocupando que, como Jerusalém estava com os muros caídos, né, as portas queimadas, ela poderia ser invadida, né, pelos inimigos. Vamos continuar aí. E o rei me disse, versículo 4, que me pedes agora? Então ele orou ao Senhor, né? E o rei continuou, perguntou a ele quanto tempo ele gastaria, né, nessa viagem para edificar os muros, né, e as portas do muro que haviam sido queimadas. E a gente percebe aqui que Neemias, ele era um bom copeiro, né? E o rei queria que ele voltasse, que ele retornasse de Jerusalém. Então, tudo que nós fizermos, que o Senhor colocar nas nossas mãos, ou que a mãe ou o pai pedir que a gente faça, precisamos fazer bem feito, fazer com excelência, né? É, isso mostra que Neemias era um bom copeiro no palácio do rei. E Neemias vai além, ele pede ao rei, né? Vamos ler lá no versículo 7. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias reconhecia que ali era a mão do Senhor, era o fruto das orações que ele havia feito naquele momento em que ele estava triste, né? Quando ele ficou sabendo da queda do muro, das portas queimadas, né? Então isso era tudo fruto, era a mão do Senhor devido à oração contínua, né? E o jejum de Neemias. Aí, vamos ver lá. Vocês acham que foi fácil? Neemias, ele demorou cerca de 4 meses, né? De Suzã a Jerusalém. Foi uma viagem bem longa. Eu estava estudando e vi que era cerca de 1.000 e poucos quilômetros, né? Era bem distante, Suzã e Jerusalém. Só que eles iam caminhando, então por isso que demorou muito essa viagem, 4 meses. Quando chegou em Jerusalém, Neemias não foi logo, né, pegando lá, foi chamando o povo, foi para reconstruir. Ele ficou cerca de 3 dias observando. Vamos ler lá, Neemias, continuando no capítulo 2, o versículo 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado.
13. E de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias, vocês acham que agora ali Neemias ia chamar os sacerdotes, ia chamar o povo para a reconstrução? Vocês acham que foi fácil? Foi fácil não. Neemias, ali tinham pessoas, né, de tribos vizinhas que estavam contra, como a gente viu lá atrás, quando foi reconstruir o templo. Vocês se lembram que algumas pessoas de tribos vizinhas começou a falar, começou Ih, vocês não vão conseguir nada não, esse povo de Jerusalém, esse povo não é de nada não. E isso desanimava o povo, tanto que eles não conseguiram terminar a construção do muro, reconstruir o templo, né, que durou cerca aí de um bom tempo, e depois de 20 anos que o Senhor levantou Neemias para a reconstrução dos muros. E os inimigos ainda persistiram em desanimar o povo, como também persistiram em desanimar Neemias. Mas Neemias, desde o início, a gente pode ver que ele foi um homem de fé, um homem constante de oração. E vamos ler lá o versículo no 2, o versículo 19. Quem foram as pessoas que se levantaram contra Neemias? O que ouvindo, ó, Sambalate, o Oronita, e Tobias. Então, Sambalate e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E isso foi constante, crianças. Se a gente continuar a ler o versículo 3, eles foram, né? Vamos lá no versículo 3, a partir do versículo 3, a partir do capítulo 3, versículo 8, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Aí no 15 fala: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Porque neste momento aqui, em que eles tentaram desanimar o povo, Neemias permaneceu firme. Se a gente for ler lá no capítulo 3, no versículo 14, ele lembra, ele fala com o povo: não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias permaneceu firme, né? E ele fez com que o povo se voltasse para Deus, porque naquele momento o povo quase desanimou, o povo se entristeceu ali. Nossos inimigos estão vindo contra nós e tramando contra, né, contra Neemias, contra o povo, mas ele permaneceu ali firme. E vamos ler lá agora no capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Será que os muros terminaram? Será que Neemias conseguiu terminar esse muro? Vamos ler lá. Capítulo 6, versículo 15 e 16. Olha só, crianças. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Então, Neemias saiu lá, né, de Suzã, orou, e em 52 dias, depois que ele chegou a Jerusalém, né, que demorou uns 4 meses para ele chegar até lá, e em 52 dias ele conseguiu terminar os muros. E sucedeu que, ouvindo-os todos os nossos inimigos, presta atenção, criança, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aí eu pergunto para você aí em casa, né? Cristo responde às nossas orações? Depois disso tudo que nós vimos aqui, né? A tristeza de Neemias, Neemias abatido, o rei percebeu, né? E Neemias orando, orando, jejuando, o Senhor concedeu, foi um milagre. Ele foi até Jerusalém, reconstruiu os muros. Inimigos veio contra Neemias, contra o povo, tentando desanimar, e ainda assim Neemias
Neemias permaneceu firme e conseguiu terminar. Vamos ler lá, vamos ver a resposta. Cristo responde às nossas orações? Vamos ler lá João, capítulo 15, versículo 7. Pega sua Bíblia aí e vamos ver. O que está escrito em João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia, Deus é maravilhoso. Então, tudo que a gente levar a Deus em oração, o Senhor nos concede, se for da vontade do Senhor. Se for para o nosso mal, a gente pode até pedir, mas às vezes a gente não percebe que é para o nosso mal, mas Deus percebe e não vai conceder. Mas Deus é bom, Deus de Daniel, Deus de Neemias, ele permanece hoje, mesmo em tempos difíceis. Nós podemos nos achegar a Deus e ele vai se achegar até nós, né? Nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor, né? E o Senhor vai nos responder. Vamos ler o nosso versículo? Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Abra sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Deus nos ouve em todo tempo, né? Deus é o mesmo hoje, ontem e vai ser eternamente. Deus é maravilhoso. Então vamos agora, né, agradecer a Deus por termos visto essa lição no momento que estamos passando, essa lição eu achei maravilhosa, ela veio num tempo bom para a gente jamais se esquecer que Deus não muda. Né? O homem muda, papai pode mudar, mamãe, mas Deus não muda. Né? Querido e amado Deus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor, que ela possa encontrar guarita em nossos corações, que ela encontre um lugar especial em nossos corações, que possamos cada dia mais nos achegar até a Ti, através da oração, através do jejum. Guarda-nos, Deus, livra-nos de todo mal, Pai. Que o Senhor permaneça constantemente em nossas vidas, nos dando alegria, nos dando prazer, meu Deus, de ler, de aprender mais da Tua palavra. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer por nós. É o que nós oramos a Ti com o coração agradecido, em nome de Jesus. Amém.